Opa, voltamos então para continuar a conversa do Dr. Rubens Sampaio, que já é da 1 horinha de live, o Instagram encerra, não quer nem saber, dá nem para falar tchau. Então, para não ser mal educado, vamos conversar com o Dr. Rubens Sampaio mais um pouquinho, tá contando as histórias aí de época de Palmeiras, né? Boas histórias que a gente consegue lembrar, né? E a gente vai lembrando com o tempo, tanta coisa pra gente conversar de época de Palmeiras, realmente foram uns momentos muito interessantes, né? Convivendo com o pessoal da comissão técnica do Palmeiras. E o Dr. Rubens Sampaio já nessa primeira parte já contou muita coisa legal, coisas sérias, inclusive, né? Sobre Valdívia, sobre também o Alexandre Matos, mas a gente está contando agora as coisas, as barcas boas, não só as furadas, tem coisa boa também. O Dr. Rubens já volta aqui para a gente, mais uma vez, continuar a conversa aqui, porque o Instagram é implacável, ele encerra o papo, e aí, para não ser indelicado, estamos de volta. Porque o Instagram, o Dr. Rubens estava falando que ele é implacável, ele dá 1 horinha, ele encerra e aí fica, pô, não fala tchau, não fala nada, parece que a gente é mal educado, né? Então, para ninguém achar que a gente é mal educado, vamos só mais um pouquinho para a gente falar. O Dr. Rubens, a gente estava falando de bons de resenha, né? São Marcos, César Sampaio, Alex. Tem mais algum que você lembra aí que é... Vamos pegar agora, porque eu só falei geração... Mais recentes, assim, tem uns... Putz, o Praz é um cara... Bom de conversa, né? Mas são o Praz é um cara mais sério, assim, né? mais acaba são assuntos mais sérios, formal, né? Mas ele é um boa cabeça. Jailson vagabundo também. Jailson. Vagabundo no bom sentido. Claro. Luan, Louzan, Wesley. O Luan também? O Luan hoje me adicionou aí no... O Luan Louzan Instagram. Falou bom que dia, ia entrar para fazer palhaçada também. Eu tô pensando dos caras ali do time de 2016, Jailson, Praz. É que o Dr. Rubens, até isso mudou, né? O pessoal então, antes era mais... O pessoal era mais resenha, né? Hoje o pessoal tem muito medo, eu acho, parece. No futebol raiz, tinha cerveja no doping e não existia celular, né? Isso. Então, era uma... Se conversava. Tinha jogador que fumava no doping. Vou sair para fumar e já volto. Certo. Agora fica no celular. O Zé, você vê, mas o Zé também o Zé Roberto é um cara bom de resenha, um cara interessante. Sim. Mas hoje as pessoas eles ficam muito no celular, né? Então se acaba é até uma preocupação hoje eu vejo em treinador, nos gestores, tal, nas refeições, para você controlar um pouquinho o uso, porque é uma integração que eventualmente acaba fazendo falta na construção do grupo, né? Na construção do time. Sim. É uma coisa que você tem que se preocupar. Isso em assunto celular, eu vou comentar, e também eu vou falar de técnicos, mas eu vou comentar de um assunto de celular. Mas antes, ontem eu falei com o Claudecir ontem. O Claudecir fez uma live comigo. E ele falando que não deu sorte no Palmeiras em relação às contusões do joelho e tal. Ele falou, até hoje eu jogo no showball, tal, brinco com os master, mas tem que ficar cuidando dos meus joelhos. Ele tem um joelho que está entortando devagarzinho. Mas eu falei com ele também, ele lembrou também desses tempos de DM, né? Acho que os jogadores que em virtude de contusões, acho que tem essa proximidade também, né, doutor Rubens? Assim, acaba se criando um vínculo maior, inclusive, né? Não é... o Rosan Físio chamava o DM de curva de rio. Porque o cara tá saindo do treino, ele sempre passa lá para resenha, para alguma coisa, outro chama. Então é um lugar que e tem às vezes tem alguns treinadores que se incomodam com isso, tal, mas ele chamava de curva de rio. Tal. E ele falava, a gente deixa o ambiente muito agradável para o cara ficar à vontade, você tem que deixar. O Luiz Rosan, o irmão dele, que era de São Paulo, era mais nesse ponto, você tinha... Tem algo mais firme. Ele achava que não era o ambiente, ele não tinha que ser tão atraente nesse sentido. Vai. Sim. Era para estar lá por motivo, né? O cara tinha que ficar desconfortável lá para sair logo. Entendi. Se fica a conversa boa, o cara fica lá, né? Já tá bom, para que eu vou ir numas crises aí, né? Vou ficar quietinho aqui conversando, dando risada. O Rodrigo Lopes está perguntando aqui, futebol raiz, pergunto para ele, do Rodrigo Milde, 3 cirurgias.
Ah, pensa, tem um monte de gente como o Rodrigo que pensa que joga e não joga, né? Nenhum. Ele vai ficar. Três cirurgias, pô. Boa. Mas ele pensa que joga, mas não é um perigo. Ele. Há pouco, na outra live, não deu para falar e eu lembrei agora. O Magrão, o centroavante, há pouco entrou também, mandou um grande abraço para você. Mandou um abraço. Mandou um abraço aí. Doutor Rubens, então, eu falei de celular e vou lembrar, a gente vai lembrando as histórias, né? O senhor Emerson Leão, que inclusive fez o alvo lá, aquele jardim lá que a gente chama que era o alvo, uma hora ia atacar uma bomba lá, que era o alvo, que até hoje existe lá, o alvo do Leão. Ele brigava com o senhor de celular, ele não gostava, ele falava que o jogador tinha que prestar atenção na hora de comer, ele fazia umas coisas meio cri-cri em relação ao celular, mas eu vejo hoje, o pessoal às vezes reclama do Leão de ser cri-cri, eu nunca tive nenhum problema, eu gosto muito do Leão, assim, a relação, sempre tive boa relação com o Leão, não sei com vocês com o Leão, mas assim, eu sempre tive boa relação, né? Ele sempre foi um cara sério e tal, mas eu começo a dar razão pra ele, ele era cri-cri com o celular, mas hoje tá tão o pessoal só ligado em celular que eu começo a dar razão, ele pegava no pé na hora de refeição, de não usar, né? Eu acho que você precisa mesmo criar regras de convívio e em algum momento você tem que suspender ali na refeição, não sei como organizar isso, mas eu tenho curiosidade de saber se isso é uma coisa do latino, se na Europa os caras usam o celular, ninguém conversa com ninguém, treina, veste o terno e vai embora, que eles se vestem diferente, mas tenho curiosidade porque eu acho que esse tipo de integração, eu acho que ela ajuda. Tem uma máxima também, futebol raiz. Time que não faz churrasco não ganha nada. Tem essa máxima também. Tem. E churrasco churrasco só de boleirada, não é? Sim, não é. É diferente o churrasco da boleirada dos outros churrascos. O Vanderlei Luxemburgo já começou a fazer um churrasco. Ele gosta de fazer um churrasquinho para dar uma juntada no elenco. O Vanderlei gosta muito disso. Gosta eu acho que é importante mesmo para você criar a identidade para os caras se entrosarem, interagirem, se conhecerem e criar laço. Eu acho que isso acaba fazendo ter um bom ambiente de trabalho. Sim. Cara, eu vou te falar, se você tem um time excepcionalmente muito bom, talvez não seja imprescindível. Mas eu acho que pro jeito que é a nossa cultura, você ter um ambiente legal de trabalho faz o teu time jogar melhor. Pro brasileiro, eu imagino que faz diferença sim. E acho que hoje as pessoas entretidas pelo celular, elas acabam ficando... E você tem uma série, você tem o Instagram, o Facebook, você tem as redes sociais do cara, e são coisas que fazem parte Você tem assessoria para cuidar disso, tal. Então você tem que... Para esses caras, então, esses jogadores de nível internacional, eu imagino que para o cara desfrutar do ambiente ali, deva ficar cada vez mais difícil. Para você juntar uma seleção brasileira, uma seleção de grandes... pegar esses times que você tem esses caras que são uma empresa, né? E um cara que joga, eu imagino que para você tirar ele daquilo e colocar ele no ambiente seja difícil, e eu acho que é uma coisa que pelo menos para a gente aqui, a construção da unidade de grupo e não vou dizer amizade, mas eu acho que isso acaba tendo influência no ambiente. Ter um bom ambiente de trabalho sempre é melhor. Com certeza. Falando de técnicos, assim, qual que é o mais resenha assim, de todos? E ó, que não faltaram foram técnicos no Palmeiras, hein, Dr. Rubens? Porque olha, de uns 2000 para cá, o que passou de técnico, por exemplo. Eu tenho um laço com o Felipe Grande, né? Com o Filipão. Sim. Mas eu gostei, assim, me dei muito bem com o seu Adenor, Tite. Mesmo o Vanderlei, a gente conviveu ali em 2008, né? 2008, um pedaço 8 e de 2009.
Também, mas o Vanderlei é menos resenha, não é... O Filipão é um pouco mais. Um pouco mais. Eu acabei convivendo muito com o Felipe, né? Sim. Pelo menos 4 anos, mais de 4, acho. Sim. E acabou, é o cara que eu acho que eu tenho mais intimidade, e que era... Sempre tinha resenha na refeição, tal, uma trairagem saudável. Sim. Eu diria assim, os que eu talvez ainda tenha mais contato com ele, com o Tite um pouco mais recentemente. Esses, de todos os tempos assim, mais o Tite e o Felipe? Putz, Marco Aurélio era resenha. Marco Aurélio, sim. Eu sou resenha, então eu acho que eu tenho mais facilidade, sim. Então eu tentava me... Porque tinha, Esteban Soares tinha umas coisas, não sei se você pegou o Esteban? Peguei em São Caetano, não peguei São Caetano. Esse é outro também. Esse também. Esteban. Quem mais? Caio Júnior, coitado. Caio Júnior falecido. Putz, mas era um cara gente boa também, doutor Rubens. Muito gente boa. Esse jogo da Chapecoense foi muito dolorido. Foi porque, putz, eu conversei com o Caio bastante, com o Anderson. Doutor Rubens, vou fazer uma pergunta para você. Porque o Anderson foi falar comigo antes do jogo, Anderson Paixão, filho do Paulo. Sim, Anderson Paixão, filho do Paulo. Fala, putz, preciso pegar teu contato, porque meu pai quer falar com você, não sei o que. Tá falando depois do jogo. Ele falou, não, depois do jogo vocês vão estar comemorando, tal, vai estar aquela zona, não vai dar. Eu falei, não, mas precisa ganhar o jogo. Ele falou, não, vocês vão perder, mas o Flamengo vai ganhar do Santos. Ele foi, a gente ainda brincou. Sim. Eu vou fazer uma pergunta. O doutor Vinícius Martins falando aqui, Caio Júnior também. O Caio Júnior realmente... Primeiro, eu vou até contar a gente fazia jogo na comissão técnica contra a imprensa, né? Não dá certo. Não dá. O Caio é competitivo, né? Então, aí o Caio foi jogar. Aí tinha o Rincon, que era auxiliar de câmera da ESPN. Acho que hoje ele tava no estúdio agora, não é mais de externa. Ele deu uma entrada no Caio Júnior. Ele deu uma entrada no Caio. Ele tirou o Caio do jogo. O Caio ficou com... Ele passou o churrasco, teve o churrasco depois, com um gelo, assim. Ele tava machucado. Ele tirou o Caio Júnior do rachão. Bem. O Caio era um ótimo jogador. Mas aí eu quero uma outra impressão, se você teve a mesma impressão. Eu encontrei o Genaro Marino lá no meu programa, quando eu faço ali no canal de São Paulo, quando o Genaro foi candidato à presidência do Palmeiras. E eu tive a mesma sensação que ele teve naquele 2016, naquele jogo Palmeiras-Chapecoense. Porque eu conversava com o Caio, depois que ele saiu do Palmeiras, eu sempre mantive contato com o Caio. Via rede social, a gente conversava, quando ele foi para a Arábia, depois ele voltou para o Brasil, eu sempre mantive contato com o Caio. E naquele dia, eu tive uma impressão que o Genaro também teve. O Caio não estava feliz. Ele me encontrou no final, ele falou, palmeirense e tal, ele falou para mim assim, né, tá feliz, né, parabéns pelo título. Eu falei, Caio, poxa, parabéns pela campanha que você fez, boa sorte na final, boa viagem. Eu falei, mas você não tá alegre? Ele falou, não gostei do time hoje, o time não jogou legal. Ele não estava num bom astral naquele momento, assim. E o Genaro Marino sentiu a mesma coisa. E comentou comigo, sem saber o que eu tinha falado. A gente começou a conversar do Caio e falou, pô, eu conversei com o Caio aquele dia, eu fiz questão de dar um abraço. O Genaro era diretor de futebol na época, né? Pô, eu não senti o Caio bem, assim, ele estava meio preocupado. E eu senti a mesma coisa aquele dia do Caio. Foi uma coisa assim... Claro, pode ter sido uma coincidência e tal, mas aquele dia ele não tava o Caio, sabe, mais leve. Ele tava um Caio preocupado. Ele falou que era o jogo. Eu perguntei pra ele, inclusive. Fora do ar, eu tava conversando com ele. Eu falei, pô, mas você tá bravo, Caio? Eu falei, o time não jogou bem, hoje não gostei. E era o último jogo. Não ia mudar nada pra Chapecoense aquele dia. E foi até uma sensação que o Genaro também teve. Não sei se você conversou com o Caio também. Sentiu um Caio. Mas tava ele e o Fernando do Praz chegou pra conversar junto. Então foi muito banalidade, assim, muito essas coisas do pré e pós-jogo em geral, né? Os caras, né? Ou tá chegando, vai trabalhar, ou tá saindo. Mas é engraçado que o Genaro conversou com ele antes e eu conversei com o Caio depois. E os dois tiveram a mesma impressão. É engraçado isso, foi engraçado até. E aí teve só que o filho tava junto e não viajou, uma coisa meio, né? Uma coisa meio. Ainda bem. Mas aquele jogo foi impactante, né? Porque tinha gente, né? O Josimar jogou, Ananias, Caio Júnior. Um jogo doído, né? Nossa, realmente foi uma situação... Acaba sendo
ruim, né? Porque era um jogo de festa, de ganhar o campeonato e tal, e deixa esse gosto meu, tem um amargo ali. Por causa dos caras que a gente conhecia, né? Anisca do Humor, Cezinha, fisiologista, Anderson, Caio, eram alguns queridos, assim. Sim, com certeza. Com certeza. Bom, vamos. Fora esses assim que você citou, mas algum. E teve algum assim, não precisa falar o nome, mas assim, teve algum que você falar, poxa, eu achei que era de um jeito e eu me decepcionei com um treinador? Aconteceu isso já? Você tem. O treinador ele tem que fazer a gestão ali de 25, 30 caras. Tem treinador que fala para você, não tenha tanta pressa com esse jogador aí, quando tá no DM. É melhor ficar fora. Não acelera não, vai com calma, hein, para não acontecer. Não que o cara. Tô preocupado com ele, né? Tô preocupado com ele. Vamos com calma, sem muita pressa, né? E tem os caras que vão lá e falam, e aí, tô precisando, como é que vai e tal. Isso ainda acontece. A geração nova, ela é cada vez mais imediata. Eu acho que ela é muito mais a cobrança no sentido de, tô precisando do cara, precisa melhorar, vamos arriscar, não sei o quê. Eu acho que você acaba eventualmente correndo risco em algumas circunstâncias. Alguns treinadores, você fala, acho que tá difícil, não vai dar. O cara vai lá, conversa com o jogador, o treinador passa por você, conversa com o jogador, eles entram num... Eu sempre preferi participar, que todo mundo participe. Quando você vai correr risco, é melhor que todo mundo... No final, a gente tinha uma sequência de evolução ali organizada no Palmeiras. Quando a gente ia atropelar etapas, juntava todo mundo e um treinador, vamos arriscar por causa disso, mas está todo mundo com a mesma ideia. Tal. E se o atleta entendesse e topasse, aí eu acho que funciona melhor. Mas em algumas situações, quando eu digo que o treinador mais jovem ele tem uma formação melhor de fisiologia, ele se vira, assim, ele se incomoda menos com isso. Né? Ele se intromete menos, entre aspas, na questão de ir lá tal, e tentar forçar situações. A Márcia e Pepe, agora não sei se é o Pepe ou a Márcia está fazendo a pergunta. Qual técnico você acha melhor, Tite ou Filipão? Eu sei que vai ser difícil. Só casca de banana, né? Eles tinham uma engraçada porque eles agora é uma relação que ficou meio abalada. Distante. Não vai ter jeito. Mas eu lembro quando o Filipão estava em Portugal, eu dei carona para o Tite pro Tite e para o Kleber. Sim. E estava jogando de Portugal e Inglaterra na Copa, e a gente estava ouvindo no rádio, e eles estavam torcendo pra caramba, e o Tite sempre se referiu ao Felipe como um padrinho, né? Isso. Eu tenho um relacionamento mais longo com o Filipão, me dou muito bem com os dois. Eu acho que cada um dentro da sua característica. Tem seu jeito, né? Mas eu acho que são caras que trabalham muito bem a parte do grupo mesmo, de conduta, né? De conseguir motivar e distrair criar condição para cada um fazer o melhor possível. Eu acho que eles, nesse sentido, são até parecidos. O Maurício Martinelli está perguntando aqui, ele que tinha feito aquela pergunta do Alexandre Matos, mas essa o doutor é filho do Filipão. Ele está escrevendo aqui. Esse filho do Filipão. Mas os dois, assim, eu como jornalista, eu prefiro o Tite do que o Filipão, não, até de relacionamento. Esses grupos, que mas, a gente tem esses grupos da faculdade de WhatsApp, sim. Como eu sempre defendo o Filipão por causa daquele fatídico jogo 7-1. Que eu acho que isso é a exceção absoluta na vida dele. Com certeza. A rotina dele é completamente diferente, é um cara extremamente um vencedor. Mas é uma coisa que a gente vai ter que lidar pro resto da vida. Com certeza. E ele mais ainda, né? Porque se fosse, não teria aceitado voltar à seleção, a gente entende que... Porque o que ele fez em 2002 já era... ele chegou no ápice, o técnico campeão do mundo não ia ter... Ele ia ser só né? Campeão ele já tinha sido, então, mas... Aí, nem por causa do 7-1, mas aqui ficou uma imagem, né?
Agora se lembra muito mais do 7-1 do que o 2002, infelizmente. Né? O Alexandre Sabdal aqui, o Alexandre perguntou se foi bom sair do Palmeiras. Quando você tem essas mudanças na tua rotina de vida e de trabalho, sempre tem coisas boas e coisas ruins. Eu me sentia muito à vontade e tinha... eu ainda tinha lenha para queimar dentro do projeto de melhora da infraestrutura, dentro do Palmeiras, mas você tem outros benefícios em relação ao teu consultório particular, a qualidade de vida, né? E principalmente a tua família, teus fins de semana. Então teve o lado, esse lado de desfrutar isso melhor, que é bom, e o lado de não poder participar dessa nova fase do Palmeiras, que eu acho que eu ajudei a embasar, a construir, a alicerçar. Gostaria de ter pelo menos tomado um café na academia nova lá, no Centro de Excelência. Então, para que ainda convidem você. Se convidar, você aceita? Você aceita café, aí? Eu vou lá tomar. Mas você aceita se convidar? Normal, doutor Rubens? Business é business, estamos, né? E voltar a trabalhar no Palmeiras, você trabalharia de volta, doutor Rubens? Eu gosto de futebol, não consigo disfarçar isso. O Maurício Martinelli fez uma boa pergunta aqui, porque sempre são perguntas que nós também, jornalistas, nós recebemos essas coisas assim, e a gente às vezes não pode falar e tal. Já se deparou com algum atleta que tenha usado droga próximo de um jogo com risco de ser pego no doping? E como foi o desenrolar do caso? Já aconteceu isso, doutor Rubens, assim? Opa. Essas drogas sociais, né? E as drogas, os remédios que não podem, aí pode aparecer no antidoping, aí chega avisam, acabei tomando isso aqui por conta própria. Mas eu queria saber das drogas sociais, viu, doutor Rubens? Porque, assim, é um assunto que pouco é falado, e a gente vê cada vez mais casos de jogadores sendo pegos aí no antidoping, usando cocaína, né? Muito mais. Sobre isso, o que o senhor pode falar, doutor Rubens? A gente teve um caso do Lopes, né, que caiu no doping, e, enfim, aí cumpriu a suspensão ali. E eu tive as duas situações, Fred. Teve um atleta que, quando eu fui falar para ele, você está no doping, ele fez, ai, cacete, não sei o quê, fiz não sei o quê tal dia, será que dá, será que não dá? Falei, mas agora não tem como não ir, você vai lá e oremos. E não deu nada. E já teve o cara que me falou antes e a gente teve que tirar ele do jogo falando outra coisa, mas foi legal porque o cara falou, fiz merda, isso que aconteceu assim, 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 não posso jogar. Eu falei, então é o seguinte, você é homem, pai de família, nós vamos lá e você vai falar pro treinador. E ele foi. Foi. E ele foi. Foi, chorou, tomou uma puta dura, mas enfim, resolveu. E o uso de droga. Esses dois casos foram uso de droga. Os dois de droga social. Os dois de cocaína. Eu acho que a questão do... Aí é outra é filosófico, mas eu não acho que, embora a cocaína seja um estimulante do sistema nervoso, eu não acho que seja uma droga da qual o cara vai tirar benefício de desempenho. Para jogar. Realmente eu não acho. É mais o embalo de estar numa balada, numa festa, estar com os amigos e vai e faz besteira, né, doutor? Pelo contrário, né? Eu acho que ele deve perder desempenho, porque a não ser que ele use, como ela é uma droga de meia-vida muito curta, ela tem uma ação muito rápida e muito curta, a não ser que você use no vestiário para jogar, o que cai no doping, em geral, é o metabólito, né? Não é a cocaína mesmo, é um dos metabólitos. Então, ela já foi processada tal, e vai aparecer na urina um pedacinho daquilo que foi quebrado e metabolizado dela. Eu não acho que isso você deveria ter penas alternativas para a droga social que não a suspensão. Você deixar por fazer o que aconteceu com o Jobson, eu acho que não ajudou na vida dele, né? Pelo contrário, eu acho que você tirar o cara do trabalho, da oportunidade dele sustentar a família, vai jogar ele cada vez, você empurra ele mais para o buraco do que tira. Então, eu acho que você tem que pensar em penas alternativas, em fazer doping toda semana, em cumprir ações sociais, então, dar palestra e ficar constante. Ele vai passar 1, 2 anos ou o resto da vida dele fazendo exame toda semana. Eu acho que seria uma pena acho que era mais útil para o futebol, como exemplo, porque as pessoas sempre se pegam, quando eu argumento isso, que o atleta é referência para as crianças e tal.
Então Sim. você coloca ele numa ação social, fazendo teste todo dia, falando como ele se libertou daquilo, como ele nunca mais fez. Eu acho que seria melhor, porque senão você encerra uma suspensão de 2 anos, mata a vida No né, atleta. cara que tem 25, 26 anos, para ele voltar depois de 2 anos. Primeiro, e a imagem é muito... Acho que não devia nem... Não sei se tem dúvida se deveria divulgar do jeito que é, tal, porque a droga... É que aí é o efeito do exemplo também, né, doutor Rubens? Que acaba divulgando pelo exemplo para gerar para os outros, ó, acontece isso e tal. Também acho pesada a punição, mas a divulgação é muito mais para dar um impacto para os outros, né? Olha o que acontece. Aí, nesse sentido de você divulgar e ter uma pena alternativa, eu acho que era mais útil para a sociedade do que o jeito que a gente faz. Porque a gente vê que esses casos que a recorrência é muito mais fácil, né? Você ter uma recorrência do cara novamente ter problemas com a droga do que o cara ter se recuperado depois dessa punição, né, doutor Rubens? Não, o cara que é addicted, o cara que é viciado, que é dependente, é uma rotina pro resto da vida, né? De controle. E ainda sobre... E aquelas remédios que o cara vai por conta própria, vai e toma? Já tive atleta que você tá indo no ônibus e, putz, eu tomei um negócio que eu tava gripado e a moça que trabalha em casa, que colabora, ela tinha um não sei o que, eu tomei, e aí você vê que tem algum efedrina, alguma coisa ali, eu já tirei cara do jogo, assim. Quando a gente tem, no começo do ano, você faz uma palestra de o que pode e o que não pode. Gerais, tal, que o Cícero, hoje é o Cícero, né, que é o gerente, ele fala como é o uniforme. Você tem lá um manual de como se, né, horário, multa, o vestuário, como que vai para a viagem, como, né, na refeição, na concentração, tal. E a nossa parte é exclusivamente, assim, fala dos horários, da rotina, do comportamento no departamento médico e fala principalmente do doping. A primeira frase que tem lá é: tudo o que o atleta ingere é responsabilidade exclusiva dele. Sim. Então não adianta você falar que alguém colocou, que alguém deu, que não... porque a conta quem vai pagar é você. Então, na dúvida, ou você não toma, ou você procura alguém, liga, pergunta, e a gente tem lá uma relação de coisas básicas, analgésico, antispasmódico, antiemédia, né? Você deixa uma coisa ali, ó, do que é permitido básico, se ele tiver uma urgência, emergência para usar. Mas a ideia é nunca use nada sem conversar, porque qualquer coisa que acontecer, a responsabilidade é sua, de mais ninguém. E mesmo assim, os caras ainda usam, mesmo assim ainda dá errado de vez em quando. Imagina. A Márcia Leonardi tinha perguntado aqui, eu vou fazer a pergunta, porque senão, antes que trabe de novo aqui, quem ganha o título do Campeonato Brasileiro, Palmeiras ou Flamengo? Falou, e fala que é a Márcia Leonardi que está fazendo a pergunta. Ela é corintiana, ela vai torcer para o Flamengo, mas vai dar Palmeiras. Se houver Campeonato Brasileiro, oremos. Oremos, mas... não vai ter, sim. Olha o Carone Domênico aqui, o Domênico Carone, conselheiro do Palmeiras, tentando aqui na live, um abração para ele. Ô, doutor Rubens, a gente está falando das drogas que o pessoal toma aí sem querer e não avisar, e não avisa em cima da hora aí. Ó, travou de novo a internet. Rubens, a internet está travando aí, mas você está me ouvindo, né? Tô ouvindo. Tá, eu vou falando. Agora não estou ouvindo. Assim, que o cara foi mesmo teve o problema de doping e não teve jeito, não teve como pisou mesmo e caiu no doping. No Palmeiras teve algum caso assim, doutor Rubens? A gente deu uma travada. Também entrou. Doutor Rubens aqui voltar. Carlos Henrique Batista, um grande abraço. Prazer revê-lo aqui. Carlinhos Henrique Batista, que ontem a gente falou. Falamos do Carlos Henrique Batista. Vamos aqui receber o convite do Dr. Rubens Sampaio.
Vamos ver se a gente... Só para encerrar aqui. Para encerrar com o Dr. Rubens. Eduardo Afonso está entrando aqui também. Um abraço. Dr. Rubens Sampaio, internet. A internet cansou da gente. A gente já falou demais. É isso. Mas assim, que não teve jeito aí, só descobriram que o atleta tomou um remédio que não era para ter tomado? Já teve isso? Vocês tiveram algum caso não, assim? A gente teve 2 casos em 2016 de, entre aspas, falso doping, né? Do Alexandro, que tinha feito ele me perguntou nas férias, posso fazer uma cirurgia de implante de cabelo? Aí eu falei, para quê? Pode perguntar, para quê? Vai ajudar em quê, filho? Mas eu falei, não, pode, não tem... E ele tinha uma coisa um produto que ele usava depois no pós-operatório, tinha um metabólito parecido ou igual a de uma droga que era um SARMs, que é parecido com um anabolizante. E até a UADA perceber que uma coisa... Né, a UADA mudou, fez um adendo na listagem de medicamento por causa dele, né? Por causa da possibilidade do Alexandre. Do Alexandro. E teve depois do Aroca, que foi que eu dei entrevista com o negócio da triancinolona, medicamento permitido do jeito que a gente usou. Mas até aí, o Alexandre foi denunciado, julgado e condenado, né? Depois absolvido. E o Aroca, quando aparece lá resultado analítico adverso no doping, a divulgação que é feita já é uma porrada, né? Depois, no fim, não deu nada, não foi uma coisa que virou, não era doping, mas até aí, por isso que a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Mas não, dessas do cara ter usado e ter caído, não. O do Aroca não, foi é um medicamento que a gente ingeriu? Não, é um medicamento que a gente injeta no joelho. Ah, foi isso. Aí vocês deram até coletiva também, não foi isso? Que vocês mostraram? Foi essa que vocês mostraram o remédio? Isso, eu levei o medicamento, porque o medicamento é um corticoide. E ele é de uso, assim, ele é proibido em algumas situações, mas você pode usar na articulação. E o medicamento que a gente usou, ele é de uso exclusivo articular. Então eu levei a caixinha, eu só posso usar na situação que é permitida. Por isso que depois não aconteceu nada. Mas até você ir se explicar tal, como eu falo, é a lógica das redes sociais. Porrada, 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 depois... passou. Não era nada. Doutor Rubens, como vocês lidavam quando falava eu nunca saí do departamento médico do Palmeiras, essas críticas assim, vocês levavam de boa ou isso chateava um pouco vocês, assim, essas críticas que vêm do torcedor que desconhece, às vezes, não, a maioria desconhece como que é o trabalho do departamento médico de um clube de futebol, mas como, doutor Rubens? Eu acho que não existe esse tipo esse tipo de competência. Tudo bem, você pode ter uma estrutura melhor ou pior, mas é muito circunstancial. O número de atletas que se machuca, o tipo de lesão que eles têm, você vai tendo fases, e isso acontece, se você for fazer uma estatística, eu acho, você vai encontrar fases de times que encaixaram muito bem, que deram muito certo, fases muito boas, machuca muito pouco, em todos eles, e fases muito ruins, que machuca muita gente. E aí você tem a cobrança. O problema é quando você acumula anos difíceis, e isso aconteceu no Palmeiras, e eu acredito que não vai acontecer mais, mas quando você acumula anos difíceis, tudo parece que rema ao contrário. A gente ficou devendo em relação à concorrência uma melhora na infraestrutura que foi acontecendo 14, 15, 16 e depois 17, quando inaugura o Centro de Excelência, aí você vai puxar a fila, né? Então, eu acho que isso tudo, no sentido de prevenção, de análise fisiológica, inclusive de volume de treinamento, tal, você consegue ter um controle melhor, o que não quer dizer que, eventualmente, não escape e você não tenha fases... Quando você tem essas fases de pressão muito grande, eu acho que você tem um componente, embora não seja mensurável isso, mas você tem um componente na fase muito difícil do time grande, que tem muita cobrança,
que eu acho que pesa mais para o atleta, ele tem uma chance maior de... A insegurança, o fardo que ele carrega de estar numa fase ruim, né, numa situação desconfortável no campeonato, eu acho que isso pesa para ele se machucar também. E isso não é uma coisa mensurável. Né? Se você olhar, tem uns estudos no British Journal e tal, que eles relacionam as duas coisas. Né? Quanto pior a fase, mais machuca. Quanto mais machuca, pior a fase. Psicológico também, né? Exato. O cara faz mais força para correr, eu acho. Acaba... Realmente ele fica... E isso, assim, num time de camisa pesada, você bater perto da zona de rebaixamento, essas coisas, sempre é um esforço muito maior do que um time não tão pesado que briga pelo meio da tabela. Para ele é mais normal, né? Tem menos pressão estar ali embaixo e oscilar, né? Ficar brincando ali. Para o time grande é uma pressão enorme. O cara não faz mais nada, né? Não dá para sair de casa. Hoje, com rede social, eu imagino que a pressão aumente mais ainda. Não dá para vacilar. Ó, entrando aqui na live, nosso Fernando Miranda, nosso Fernando Pescoço. Professor Pescoço. Conhece esse moço, né? Monsieur Mon, Fernando Professor Fernando com ele e o Alberto são o futuro do futebol brasileiro. Questão de tempo. Caras muito bons. O Vinícius Martins aí, fala Pescoço, então aí o pessoal vai se encontrando na live, é isso que é legal. Live do Instagram é legal isso aí. A Márcia voltou a perguntar aqui para você, doutor Rubens. Futebol de 70 para o de agora, qual é a grande diferença? E preparação técnica dos anos 80 para agora? Força e velocidade. Mesmo você tendo o primor técnico, hoje em dia, eu acho muito ruim você ficar comparando esse tipo de comparar gerações e tal. Eu acho que tecnicamente era um primor mesmo, 70. Você tinha caras de absurda qualidade, mas o jogo, você jogar compactado, né, usar força, velocidade e posicionamento, muda, a característica do jogo muda. Eu não sei se todos aqueles caras, o que não quer dizer que eles sejam nem melhores nem piores, mas tem o Rei, não dá para comparar, tem Rivelino, tem umas coisas, mas enfim, eu não sei se todos os caras teriam as características físicas para jogar no futebol de hoje. E, eventualmente, os caras de hoje, se eles teriam, mesmo, eles vão ter mais força e velocidade, mas será que eles teriam técnica para entrar naquele time? Essa evolução do fisiológica, tática do futebol, ela deixa a técnica... É mais difícil do cara usar a técnica hoje do que era em 70, né? Se o cara for muito habilidoso, ele vai ter menos espaço para exprimir a qualidade técnica dele. Eu acho, hoje em dia, ao contrário do que... Eu acho que é mais difícil jogar hoje. Não vão me dar porrada, mas eu acho que é mais difícil jogar hoje em função das circunstâncias, da característica do jogo, do que era há 50 anos. É que antigamente acho que a questão do material esportivo, a bola, toda essa dificuldade era maior, né? Hoje a dificuldade de encontrar espaço para poder jogar, né? Hoje é muito mais difícil. Né? Não, você joga em 30 metros ali, todo mundo em 30 metros, né? Faz um quadrado onde está a bola, está todo mundo ali. Tem os termos agora ali, né? Sim. Quebrar linha, temporização, tem essas coisas esquisitas. Fernando Fernando sabe falar essas coisas aí. Né? Falar em outro Fernando, ó, o Fernando Leão tá acabando de entrar aqui, subindo de Emerson Leão, tá entrando aqui na live também. Tá aproveitando aqui já. Você conhece um pouquinho também? Conheço, o Fernando conhece bem. Conheço quando ele era goleiro. Né? Goleiro. E, aliás, no dia o Santos colocou no Instagram a foto do Fernando Leão, goleiro, quando jogou no Santos. É legal a gente relembrar essas coisas, a gente começa a ficar saudosista, né, doutor Rubens? É bom, né? É bom você ter história para contar, ter gente para... É bom você ter gente para lembrar e com quem você conviveu em situações ou de apuro, mas ou de alegria, ou coisa curiosa, tal. É bom, futebol, resenha, quem tem história conta. É bom você ter experiências de vida. Ó, o Fernando Leão, faz tempo.
Faz tempo. Então, um abraço, abraço, velho. E para encerrar, agradecer, doutor Rubens, a sua atenção mais uma vez. A conversa foi sensacional. Mas voltando ao nosso assunto, quarentena, coronavírus, você tem um consultório. As pessoas estão com medo ainda de ir ao médico, mesmo que o seu assunto não é isso, mas as pessoas estão com medo, estão com receio. Como que está o movimento do seu consultório, doutor Rubens? E pode até citar quem tem um problema aí, está com as famosas dores aí. Quem tem aí problemas em relação à ortopedia, tudo, provavelmente faça o comercial também, viu, doutor Rubens? Por favor. Não, felizmente estou atendendo. Ainda não é exatamente o ritmo normal, a gente tem que tomar algumas precauções para evitar, para manter distanciamento. A clínica, eu trabalho em Santo André e em São Paulo, na clínica em Santo André que chama CRS. A gente ficou um tempo fechado fazendo algumas adaptações que o SARS-CoV e o Covid-19 exigia, e agora a gente tem lá a ortopedia, a fisioterapia, a oftalmologia, e estamos funcionando normalmente. Os pacientes estão perdendo o receio em suaves prestações. Eu não trabalho na linha de frente, tem alguns colegas que trabalham e rezo, torço e sou grato a eles. O que eu percebo no dia a dia é que as pessoas estão meio de saco cheio de ficar em casa também, e isso é perigoso, né? Você ainda tem que manter a rotina de distanciamento, usar a máscara e responsável com as pessoas que convivem com você, né? Mesmo nas circunstâncias de cansaço, tal, você precisa ter agora a tua consciência coletiva tem que falar mais alto. Mas estou atendendo em Santo André, em São Paulo, normalmente, e, graças a Deus tenho trabalhado. E com saúde, meus pais estão isolados, a família toda, ninguém teve nada, enfim, estamos passando por isso do jeito, do melhor, né, do melhor jeito possível que dá. A gente fica com... Eu tenho muita saudade de tempo, é só a gente ter paciência que vai passar.